Boa noite, doutor. Doutor Rosário, consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite. Consigo Boa noite. ouvir. Então, Bem-vindo. obrigado. Como está? Bem, obrigada. Não sei como está. Temos apenas um Graças estudante a Deus. só. Vamos aguardar Certo. um pouquinho mais para ver se os outros entram. Está bem, está bem. Mais Obrigado. 5 minutinhos. Está bem, está bem. Obrigada, doutor, pela pontualidade. Obrigado. É sempre necessário. É uma das armas do sucesso. Estudantes, This meeting is being recorded. prezados estudantes do 4º ano do curso de Contabilidade e Auditoria, licenciatura, estamos já iniciando esta sessão de videoconferência para abordarmos de forma sintética e resumida a consolidação da matéria que vimos no módulo de Auditoria Fiscal Tributária. Tanto a todos vós vai a minha especial saudação e espero que a minha locução seja audível, embora estou com alguma ligeira deturpação da voz relativo ao problema de saúde que tenho. Estou constipado há um dia quase, mas acho que vamos conseguir nos adaptar nestas próximas 2 horas que vamos ter esta aula. Portanto, para introduzir esta disciplina, iniciamos por o vídeo de apresentação que acredito que puderam ver e que, por conta disso, apresentamos as unidades temáticas que compõem esta disciplina, que são 8. De seguida, lançamos o segundo vídeo, que tem a ver com o percurso da unidade dos temas 1 ao tema 4, em que abordamos todos os aspectos que achávamos que eram os mais pertinentes. Posto isto, é que seguimos para os temas 5 a 8, já no vídeo aula seguinte, que também consta aqui na plataforma. E agora estamos neste processo de culminação da disciplina, que passa necessariamente por uma discussão direta e abordagem direta de todos os aspectos e matérias que estão vertidos no manual e que também abordamos sob forma dos vídeos que acabei de mencionar. Bom, das 8 unidades temáticas que vamos ver nestas próximas horas, só vamos estabelecer alguns critérios de abordagem. Eu propunha que a abordagem das nossas intervenções fossem sistematizadas de acordo com os temas do 1º ao 8º. Enquanto isso, vou fazendo a síntese das sínteses de cada tema. Então, no final de cada tema, vou
vou abrir espaço para ouvir de vós as notas que tomaram sob forma de questões, sob forma de opiniões de acréscimo, contribuições, e aí vamos desenvolver o resto da matéria. Portanto, é uma aula interativa, não só apenas de um lado, neste caso do meu lado. O tema 1, conceitos de auditoria fiscal tributária. Neste tema, nós vimos aquilo que é a origem, no contexto macro da auditoria, sim, no seu sentido mais amplo, desde o sentido da palavra auditoria, a sua origem, que dissemos que é proveniente de um verbo latim, que tem a ver com como se expressa em latim audire, que no português significa ouvir, em que esta palavra conduziu à criação da palavra auditor, que atualmente nós pronunciamos, que significa aquele que ouve. Talvez importa aqui clarificar que a nossa abordagem vai ser um pouco mais aprofundada, sem muitos detalhes iniciais, tendo em conta que já tiveram outras disciplinas de auditoria e que esta é uma delas, especificamente para ver os aspectos da parte fiscal tributária. Se ouvirem algum ruído de tipo chuvisco, é mesmo chuva. Na zona onde estou neste momento está a chover, então, direto ou indiretamente, se ouviram alguns trondos tipo relâmpago, é mesmo por questões sobrenaturais, e nós vamos correndo a nossa aula de forma que não vamos interromper. Voltando àquilo que é o surgimento da auditoria. O surgimento da auditoria está relacionado com a necessidade da confirmação de informações quanto à sua realidade financeira, bem como à sua realidade econômica de uma determinada entidade. Este é o pilar da informação de base. Portanto, a auditoria, ela atualmente atribui-se a um conjunto alargado de várias funções, mas com a finalidade de efetuar críticas e emitir opiniões sobre a situação patrimonial de qualquer entidade. E neste tema 1, também apresentamos aqui o conceito da auditoria no conceito macro. Este conceito é aquele que está proposto lá no manual desta disciplina. É um conceito longo, mas eu me revejo e subscrevo, porque a auditoria em si, ela, em termos de conceito, tem vários conceitos de acordo com os diversos percursores da linhagem de auditoria e contabilidade. Por isso, este conceito que vamos aqui anunciar, acho ser mais aglutinador. Portanto, a auditoria é um exame das contas, relatórios, projetos, obras ou qualquer outra situação auditável, bem como de toda a documentação de suporte, realizado em conformidade com determinadas normas, métodos, procedimentos e princípios geralmente reconhecidos e aceites por um profissional qualificado e independente.
com qualificação técnica e profissional, independência física, hierárquica e mental, com o objetivo de expressar a sua opinião sobre a correção, a clareza e a suficiência das situações e documentos de objeto de análise. Tanto este conceito é mais aglutinador, na minha ótica, relativamente a outros conceitos que são apresentados nas diversas literaturas. A auditoria fiscal e a auditoria tributária são dois ramos da mesma área de auditoria, tal como dissemos anteriormente. Portanto, os dois pressupõem a realização de um exame à situação fiscal de uma determinada empresa ou de um determinado sujeito passivo. Em termos de conceito específico da auditoria fiscal, dissemos mesmo nas aulas anteriores que o conceito de auditoria fiscal engloba vários conteúdos, dependendo também das funções que a pessoa que realiza essa auditoria. E, por outro lado, a auditoria tributária constitui a componente externa da auditoria fiscal, que é levada a cabo por uma entidade pública ou governamental, que neste caso, em termos concretos, pode ser exercido através de técnicos especializados da auditoria da autoridade tributária, quer da Inspeção Geral de Finanças, assim como do Tribunal Administrativo. Contudo, podemos aqui afirmar que quer a auditoria fiscal, assim como a auditoria tributária, elas pertencem à auditoria financeira, porque as duas lidam-se com informações financeiras de uma determinada empresa. A auditoria tributária tem por seguinte objetivo. O objetivo da auditoria tributária é de fazer um exame à situação fiscal da empresa. Para quê? Para efetuar o controle da sua regularidade financeira. E importa sublinhar também que a auditoria da área fiscal prossegue um objetivo duplo, em que o primeiro é de comprovar que a entidade cumpriu adequadamente as suas obrigações tributárias, e o segundo é se procedeu o pagamento efetivo dos impostos. Em termos práticos, a auditoria fiscal ela pode ser desenvolvida por diferentes, que neste caso pode ser aquelas que nós mencionamos, que são do Estado ou do âmbito governamental, mas também por auditores internos da empresa, bem como por auditores externos, assim como por consultores fiscais. Portanto, estamos a falar de auditoria fiscal. De seguida, há um marco importante que precisamos aqui deixar e clarificar, que o foco fundamental da auditoria tributária é de
minimizar a diferença existente entre o imposto declarado e, por outro lado, o imposto potencialmente definido por lei, com o objetivo amplo de combater a fuga e a evasão fiscal. Também vimos alguns aspectos que têm a ver com o sistema fiscal moçambicano. O nosso sistema fiscal, ele apresenta uma estrutura tripartida que, através do qual se tributa, por um lado, o rendimento, em segundo, o consumo e, em terceiro, o patrimônio. Daí que é chamada de uma estrutura tripartida, porque tributa os rendimentos, aqueles que são alcançados mediante algum exercício de alguma atividade. Por outro lado, tributa os consumos, esses que qualquer sujeito que faz as suas aquisições de tudo que quiser também é tributado. E, por outro lado, pelo patrimônio. Tanto não nos restam dúvidas aqui de que qualquer patrimônio detido por qualquer entidade, por exemplo, daquilo que diz respeito a edifícios prediais, há tributos a pagar a cada exercício econômico, sem dúvida. Mais em diante, relativamente ao sistema fiscal, importa referir que ele é composto, por um lado, pelo devedor do imposto, que neste caso é chamado de sujeito passivo. Por outro lado, está o credor, e é chamado por sujeito ativo. E outro lado, encontramos um objeto. Esse objeto é relativo à prestação do imposto, à contrapartida. E outro, encontramos um ato tributário. Neste caso, que é o formalismo de suporte legal sobre a quantia a pagar. E ainda há um conjunto de garantias destinados a regular os direitos e deveres de cada uma das entidades envolvidas. Importa aqui realçar que cada imposto está associado a uma determinada lei que narra sobre ele. Portanto, todo imposto, para se colocar em pé de funcionamento em termos de obrigação de pagar o imposto, ele deve ser ratificado, aprovado pela Casa do Povo, neste caso a Assembleia da República. É de lá que, por via de lei, que é aprovado para que esse imposto possa ser aceito e pago de forma obrigatória e coativa, se assim for, a todos que nele disserem respeito para o efeito. Até aqui entendo que já vimos de forma sintética o tema 1 e, por via disso, gostaria de lançar a palavra à turma no sentido de ouvir de vós os vossos contributos, algumas questões e todo comentário à volta do tema 1, que é para melhor esclarecermos e, de seguida, passarmos para o tema subsequente. Então, turma, está aberto o debate relativamente ao tema 1. Na lista
dos que estão ativos, consigo ver que está Steven, Geraldo e Luísa. Tendes a palavra, caso tenham tomado alguma nota de realce para este tema que acabamos de ver. Bom, o silêncio nos remete a alguma resposta. Por via disso, vamos prosseguir para o tema 2, que são os procedimentos de auditoria fiscal tributária. Neste tema, importa referir que procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que, aplicadas convenientemente, permitem ao auditor obter evidências suficientes e adequadas para fundamentar a sua opinião com vista a aferir a sua conformidade. Portanto, estes procedimentos podem ser testes substantivos, assim como testes de observância. Os testes de observância visam a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle internos estabelecidos pela administração da entidade estão sendo efetivamente cumpridos e estão sendo colocados em funcionamento. Por outro lado, os testes substantivos, estes visam a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos. Portanto, importa aqui fazer menção sobre testes para sobreavaliação. Portanto, na execução dos procedimentos básicos de auditoria do teste para sobreavaliação, é preciso seguir os seguintes passos. Implica conferir as somas dos saldos, selecionar os débitos, conferir os registros finais, selecionar as parcelas, conferir as somas dos registros intermédios, por aí. E, por outro lado, na efetivação dos testes de sobreavaliação, é preciso fazer a seguinte verificação. Se há falta de documento, ou se o documento é inválido, se as somas conferem ou não conferem para junto dos razões gerais. Posto isso, quanto aos testes de subavaliação, portanto, sobreavaliação, sobre, acima. Subavaliação, tal como o nome diz, testes de subavaliação de redução. Os de sobreavaliação sendo de acréscimo, acima do real. Enquanto que os testes de subavaliação têm a ver com redução de dados, de valores.
Nestes testes de subavaliação, os procedimentos básicos de auditoria a efetuar são os seguintes. É preciso selecionar e inspecionar os documentos de suporte, verificar a inclusão do valor, bem como conferir a soma dos registros. Estas atividades são feitas mediante a obtenção dos documentos sob o exame, para poder selecionar os documentos a inspecionar, verificar e conferir as somas dos registros. Desculpe, parece que quanto mais falo, mais alto, a minha gripe está me tomando conta, mas Mas pronto, vamos avançando. O objetivo dos procedimentos relativos aos testes de subavaliação implica e visa identificar e seguir o seguinte. Ver a não inclusão de documentos, as somas a menos, bem como na passagem de uma página para outra nos documentos físicos, verificar os somatórios totais, aqueles que nós chamamos de transporte, se estão a menos ou a mais e tudo mais. Ainda no âmbito dos procedimentos de auditoria, importa abordarmos sobre evidência de auditoria. O auditor deve obter evidências ou provas de auditoria que sejam suficientes, pertinentes e fidedignos, que é para permitir que ele fundamente suas opiniões, bem como seus comentários e conclusões. Os requisitos de uma evidência de auditoria são aqueles que nós acabamos de mencionar. Deve ser suficiente, pertinente e fidedigno. Portanto, uma evidência documental é mais válida, é mais preferível que uma evidência testemunhal. Porque a evidência documental, ela já não é passível de ser alterada. Agora, se a evidência é proveniente de um testemunho de alguém, quem sabe, por coação, amanhã, num determinado outro momento, vai mudar de sua opinião, daí que a evidência documental é e tem maior valor que a evidência testemunhal. Por outro lado, a evidência obtida através da observação, e inspeção do próprio auditor é preferível que aquela que é obtida indiretamente por terceiros. Tipos de evidências. Há evidências físicas, para além da evidência física, podemos encontrar evidência documental, por aí. Evidência analítica, testemunhal, tanto são todas essas que acabei de fazer menção. Procedimentos e técnicas de auditoria. Relativamente aos procedimentos e técnicas de auditoria, importa aqui salientar o seguinte, que é preciso que o auditor
efetue circularizações e ou confirmações de terceiros para apurar a realidade dos fatos, se são reais ou não. É preciso fazer exame da documentação original. Portanto, é sempre bom, em sede de auditoria, efetuar o trabalho com base em documentos autênticos e originais. Cuidado com as fotocópias. Nem todas elas refletem a realidade do documento original. Por isso, em sede de auditoria, dá-se mais privilégio à documentação original. É preciso fazer a conferência dos cálculos. Não confie tanto, por mais que o mapa, o modelo esteja bonito e parecer que os cálculos, os totais, estão todos eles evidentes e conformes, mas o auditor deve ter um ceticismo crítico profissional. É preciso desconfiar tudo. Daí que é preciso fazer alguns exames de cálculo e recálculo para melhor ter certeza de que os valores apresentados nas demonstrações financeiras são verdadeiramente autênticos. É preciso também efetuar exames aos lançamentos contabilísticos. Claro, pode ter havido erros de lançamento de uma conta para com outra, e isso afetar diretamente nos resultados da entidade, e, consequentemente, evidenciar-se e prejudicar negativamente naquilo que são os cálculos dos impostos. Vejam só. Posto isso, quanto à aplicação dos procedimentos de auditoria, devem ser realizados em razão da complexidade e do volume das operações. Portanto, se estamos em sede de exame a uma documentação, vamos lá supor, de uma empresa, vamos lá, do grupo A. Quando digo empresa do grupo A, são aquelas grandes empresas. Vai para HCB, vai para Mosal. Só documentação comprobatória de impostos. São volumes e volumes de documentos. Depois vamos fazer a seguinte questão. Precisa mesmo verificar documento a documento, até ao último documento, tendo em conta todo o lote de papeladas que lá podem existir? Não, e nem sempre. Nessas circunstâncias, é preciso usar as técnicas estatísticas e probabilísticas para poder estratificar a amostra pela qual quer fazer o seu exame. É daí que é necessário e importante ter o domínio dessas matérias, porque vão auxiliar na determinação da materialidade e relevância dos documentos a examinar. De seguida, principais indícios de erros e fraudes. Portanto, as circunstâncias que poderão induzir
a qualquer auditor a suspeitar de que existem erros ou irregularidades são as seguintes situações. Quando detectar que as transações não são suportadas por documentos apropriados, as transações, quando não são suportadas por documentos apropriados. Tanto um processo de despesa das transações, suponhamos, ele deve falar por si, deve conter toda a documentação necessária, desde de onde ele iniciou, a transação iniciou, quem autorizou e quem solicitou a efetivação da transação, quais são os documentos de quitação comprobatória da execução desta transação. Portanto, toda a documentação necessária tem de estar lá. Caso não tenha, é um indício de que há irregularidade. Portanto, quando também detectar diferenças reveladas por confirmações recebidas de terceiros. Nós falamos anteriormente das circularizações ou confirmações. As circularizações, confirmações são aqueles documentos que o auditor emite a terceiros para obter informação. Portanto, quando o auditor emite uma carta, por exemplo, a um terceiro, a um banco, para confirmar quantas contas pela qual está a auditar, está a fazer a circularização. Então, é este o processo. Quando distinguir que há discrepâncias nos registros, é um indício. Portanto, são uma das dicas. Bom, porque a auditoria fiscal tributária é mais matéria fiscal de impostos, e nós sabemos, tal como disse numa das aulas anteriores, uma das videoaulas, foi a primeira ou a segunda, que disse de que a auditoria fiscal tributária interessa mais ao Estado, porque versa mais sobre os impostos, e os impostos beneficiam mais ao Estado, porque são tributos que estão sendo controlados, se estão sendo devidamente ou não canalizados. Mas todos nós, como população, como cidadãos nacionais, direta ou indiretamente, nos beneficiamos desses impostos. Claro, conseguimos reconhecer que o Estado tem as suas dificuldades, que encontra-se às vezes em situações de falta de liquidez para viabilizar algumas atividades, quem sabe reabilitar as estradas, as pontes e por aí em diante, numa altura dessas. Então, é através desses impostos que o Estado, o governo, executa aquilo que é a sua missão. Daí que, sendo o Estado uma administração pública, e eu disse anteriormente que, de acordo com o ilustre professor Eli Lopes Meireles, que na administração pública é o quê? Só se faz aquilo que a lei preconiza. Fora disso, nada mais. E é a razão pela qual de que dissemos anteriormente que a cada lei está substanciada a uma determinada, a cada imposto, digo, está substanciada a uma determinada lei. E que cada lei, ela é aprovada em sede de parlamento. Por isso, os procedimentos gerais de auditoria, eles são comuns, independentemente do tipo de auditoria. Mas, neste caso, em sede de auditoria fiscal tributária, existem determinados
ditames legais, dispositivos legais que norteiam a execução de uma auditoria fiscal e ou inspeção tributária. Nós fizemos menção, por exemplo, da Lei 15/2002, que aprova os princípios de organização e funcionamento do sistema tributário moçambicano. Tal é o caso da Lei 2/2006, que aprova os princípios gerais da relação jurídico-tributária, entre outros ditames legais. Chegados aqui, terminamos a apresentação do tema 3 e, por via disso, gostaria de passar-vos a palavra para poderem apresentar os vossos contributos, questões e tudo quanto tomaram nota e que acharem que é pertinente abordar, neste momento. Então, turma, está aberta a sessão de questões, pontos de vista. Gostaria de me confirmar e me conformar que estamos juntos. Geraldo está aí? Consegue me ouvir? Steven também? Steven, sim. Luísa também? Obrigado. Sim, doutor. Consigo ouvir. Obrigado. Então, estava mesmo a controlar e confirmar se estamos juntos e já passam quase 53 minutos. Vimos até este tema 2 e, por via disso, gostaria de, daqui em diante, os restantes temas que pudéssemos interagir da melhor forma, ouvindo cada um onde é que registrou alguma dúvida e onde é que carece de ter algum esclarecimento adicional ou onde pretende apresentar algum ponto de vista de um entendimento relativo aos temas. Portanto, se eu for a percursar, como vinha percursando o tema 1 e 2, o tempo que nos resta de 1 hora pode não ser suficiente, mas vou ser mais resumido. Por exemplo, agora vamos passar para o tema 3, planeamento fiscal tributário. Eu gostaria de ouvir de vocês o que não perceberam bem, mas o que perceberam bem que gostariam de acrescentar neste tema de planeamento fiscal tributário. Lembram-se que nós vimos de tudo aquilo que tem a ver com elisão fiscal e tudo mais. Então, tendes a palavra para apresentar algum ponto de vista ou questão que tenham tido tomado nota, que é para podermos esclarecer. Aqui tem todos aqueles aspectos que têm a ver com sonegação fiscal, as simulações, portanto, todas as irregularidades sobre as fraudes e tudo mais. Portanto, é um tema rico de muita informação que carece de melhor percepção. Então, tomaram alguma nota de realce que queiram fazer menção neste tema 3? Faz favor, Luísa. Pensei que a Luísa tivesse levantado mão para apresentar algo.
Boa noite, doutor. Infelizmente, é a minha primeira aula hoje também, porque eu estive com a plataforma bloqueada até o dia de hoje. Portanto, não tenho muito a contribuir, por isso que estou mesmo atenta à aula, a poder apanhar todos os tópicos possíveis para poder me interagir melhor. Obrigada. E até agora, sobre os procedimentos, eu entrei um pouco tarde na aula, mas pude apanhar muito mais do tema 2, procedimentos de auditoria. Somente não pude... Também interagir através do fórum de cada tema que está lá aberto. Exato. Obrigado, Luísa. Exato, ok. E os outros, podemos avançar para o tema subsequente? Podemos avançar ao tema 4? Então, Doutora, tema 4. doutora havia dito que é o tema 3, planeamento fiscal. Faz favor. Não sei se percebi mal, doutora havia dito tema 3, planeamento fiscal tributário, que ia falar sobre sonegação fiscal e simulação fiscal. Eu não consegui lhe ouvir bem. Pode repetir, faz favor? Eu dizia que o doutor havia dito que haveríamos de debruçar sobre o tema de planeamento fiscal tributário, que falava de sonegação fiscal e simulação fiscal. Sim, sim. Não sei se o doutor poderia... Exato. Ok. No planeamento fiscal, nós dissemos que o planeamento fiscal é o quê? Definimos antes primeiro de que o planeamento fiscal, ele visa o quê? Visa análise, o planeamento tributário tem como fator de análise o tributo, que são os impostos. E visa identificar e projetar. Portanto, identifica uma brecha de que, se introduzirmos, por exemplo, para se introduzir o IVA, este que nós pagamos quando compramos alguma matéria que está sujeita ao IVA, os que fizeram o planeamento viram que há uma brecha, há lugar e há uma possibilidade do Estado ganhar dinheiro, ganhar tributos, fazendo o quê? Dando um percentual sobre determinadas matérias ou materiais que são vendidos nas lojas. Então, primeiro identificaram que há esta brecha em que é possível introduzir um determinado imposto, que chamam de imposto sobre o valor acrescentado, neste caso, e depois de identificar, fazem o quê? Conforme o conceito, projetar. Dali, eles veem que sim, há lugar ao pagamento do IVA, e daí começam a projetar de que, com esse pagamento do IVA, pode render um bom montante de fundos aos cofres do Estado. E que esse fundo pode servir muito bem para solver e resolver dentre várias preocupações que o Estado pretende beneficiar ao seu povo. Então, aí envolve a parte de planeamento tributário. E, por outro lado,
Por outro lado, no planeamento fiscal, como vinha dizendo, por outro lado, é preciso entender que, em termos de conceito, estamos a ver o planeamento, em termos de conceito, o planeamento tributário é uma parte do planeamento empresarial que evidencia os tributos e suas implicações no funcionamento das organizações. E, em termos de linguagem contabilística de auditoria, é chamado de elisão fiscal. Elisão fiscal é isto, fazer um planeamento adequado. À medida em que a elisão fiscal, ela acontece quando as empresas ou pessoas obtêm vantagens atuando de acordo com a lei, sem infringir a lei. Quando é para pagar impostos, pagar, sem sonegar. Então, essa perspectiva de que devíamos ter uma sociedade educada financeiramente e cumpridora das suas obrigações tributárias é que conduz à elisão fiscal. E que, dentro do planeamento, nós encontramos algumas irregularidades tributárias. É daí que eu falava de sonegação fiscal. Em que a sonegação fiscal pode-se dar o exemplo não declarar os rendimentos efetivamente auferidos. Suponhamos, estamos em sede de pagamento do IRPS, em que você deve fazer os cálculos, reter e entregar aos cofres do Estado, à Fazenda Pública. O fato de não ser coerente com a realidade dos fatos, não declarar o rendimento efetivamente auferido para ser tributado, isto é sonegação fiscal. E depois é que vem a parte da fraude, em que dissemos que a fraude é uma ação voluntária. Então, toda ação voluntária que visa prejudicar, quando digo prejudicar, é não declarar, não canalizar o devido valor aos cofres do Estado. Quando isso é feito de forma voluntária, isso é que se chama de fraude. Chama-se fraude. Tanto, por exemplo, o manual até dá um exemplo de uso de fatura segunda via, em que a primeira fatura original, a primeira, evidenciava um valor maior, mas emite uma segunda fatura dizendo que esta é em substituição daquela que tinha valor superior. Mas nesta segunda fatura evidencia um valor inferior. Isto é mais para quê? Prejudica ao Estado porque vai acabando declarando um valor que anteriormente devia pagar. Não sei se até aí consegui esclarecer a abordagem daquilo que gostaria, que apresentou como o seu ponto de vista. Sim, doutor. Esclarecida. Muito obrigada por explanar melhor. De nada. Ok. Então, passamos para o tema 4, controle interno na auditoria fiscal tributária. Aqui é preciso, como se fala na gíria, falarmos terra a terra. Quando digo falarmos terra a terra, é no sentido de que controle interno ele existe
e deve existir, quer nas nossas casas como pessoas, em cada instituição privada e pública que seja, tem de existir controle interno. Sem controle, neste mundo, tudo iria de uma forma que, pronto. Então, é preciso que em cada organização haja algum controle. E neste caso importa referir que o controle interno na auditoria fiscal tributária consiste fundamentalmente num plano de organização destinado a cumprir, entre outros, os seguintes objetivos: para obter informação financeira atempada e verídica, proporcionar uma garantia razoável de que as transações são autorizadas e são executadas de acordo com a delegação de competências por aquele pelo qual tem o poder de autorizar, se são esses mesmos que estão a autorizar ou não, obedecendo aquilo que se chama de segregação de funções na hierarquia da estrutura empresarial. E proporcionar o cumprimento das normas internamente pré-estabelecidas. Portanto, o controle interno, ele é importante. Em qualquer organização, não é por acaso que, suponhamos, vamos, por exemplo, entramos no exemplo, por exemplo, no Estado. O Estado tem vários funcionários, os seus trabalhadores e tudo mais. Porém, estabeleceu, aprovou o famoso EGFAI, que é Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado. Lá tem direitos e deveres e obrigações dos funcionários, nesse estatuto. Tem direitos e deveres e obrigações e tudo mais. Mas como se não bastasse, se for entrar em qualquer instituição do Estado governamental, vai constatar que cada instituição possui um regulamento interno. Aquele regulamento interno descreve de forma detalhada, olhando naquela mesma instituição. Isso é para quê? É para normar, é para regular. Por isso se chama de regulamento interno. Lá estão as balizas internas que cada um que trabalha naquela instituição tem de se colocar, alinhar-se a esse figurino que se espera. Porque lá consta a visão, a missão e os objetivos desta entidade. Portanto, este exemplo pode ser transcendido do contexto do setor público para o setor privado. Certo? Portanto, eu queria deixar convosco, abrir uma sessão de alguns pontos de vista, ou melhor, questões que tenham tomado nota relativas ao controle interno, que é este tema 4, controle interno na auditoria fiscal tributária. Então, tendes a palavra, caso tenham tomado alguma nota, para poder apresentar aqui dúvidas, pontos de vista e tudo mais que achar conveniente. Então, tendes a palavra. Podemos prosseguir para o tema 5, então?
O silêncio nos remete ao avanço. O tema 5, inteligência fiscal. Bom, pode parecer um pouco, vamos dizer, ridículo, mas precisa inteligência fiscal se cada ser humano, cada entidade faz os seus trabalhos como deve ser. Sim, é preciso haver inteligência fiscal. É que, tal como fiz menção anteriormente, o essencial da auditoria tributária, auditoria fiscal, para esse tributo que é pago, esse dinheiro que é pago, chegar aos cofres do Estado, passa por vários intervenientes. Então, o problema está aí. Será que esses intervenientes são tão confiáveis a ponto de darmos total confiança da sua integridade, que todo o dinheiro que arrecada relativo aos tributos e impostos, será que fazem chegar mesmo ao Estado? Aí está. Depois temos aqueles ditados que andam por aí. O ser humano é capaz de tudo. Há pessoas honestas, há pessoas desonestas. Quem sabe, quando estiverem na posse de dinheiros relativos a tributos e impostos que são do Estado, será que canalizam? E canalizam por completo? Daí a necessidade da existência deste tema. E inteligência fiscal. Por parte de quem? Por parte da autoridade estatal. Tem de ter a devida inteligência de controlar se efetivamente os sujeitos estão, primeiro, se estão cobrando. E se estão cobrando exatamente os valores certos. E se estão a fazer devidamente os registros certos. E se canalizam e declaram efetivamente esses valores. Então, aqui está. Daí que a atividade de inteligência é definida como a utilização sistemática de uso das técnicas especializadas visando a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos relativos a fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e ação governamental, com a finalidade de assessorar as autoridades públicas nos diferentes níveis e áreas de tributação, bem como sobre a segurança da sociedade e do Estado. Pronto. É muita informação importante relativa a esse tema. Espero que tenham feito alguma leitura deste tema tão nobre. E por via disso, gostaria aqui de destacar algumas ferramentas da inteligência fiscal. Gostaria aqui de destacar algumas ferramentas da inteligência fiscal. Portanto, as ferramentas de inteligência fiscal são as formas particulares de executar alguma tarefa. Dentre elas, encontramos as seguintes: identificação de operações encobertas. Nós sabemos que
Mesmo o ladrão vulgar não faz a sua artimanha de ladrão de forma tão vulgar. Faz alguma forma de encobrir para não ser visto, não ser descoberto. Por isso, no âmbito da inteligência fiscal, algumas atribuições, como vinha dizendo, está aqui. Identificação de operações encobertas. É preciso fazer esse due diligence, de ver se efetivamente não estão a encobrir algo incomum. Cruzamento de informações de diferentes fontes, fazer o uso de informantes, o uso de vigilância, reconhecimento, entrevistas, se tiver fotografias, filmagens, e tudo mais. Então, estas são algumas das ferramentas. Na inteligência fiscal, importa também referir que é preciso seguir os princípios éticos e morais, dentre eles, o cumprimento da lei. É um princípio moral e ético que é preciso seguir qualquer cidadão. O compromisso pessoal. É preciso encarnar isso daqui. Se gente é detentor ou é receptor de tributos que são propriedade do Estado, e se não declararmos, não canalizarmos esses tributos, estamos a prejudicar a ação governativa. Então, aí está um dos princípios éticos, que é o compromisso pessoal. Também um dos princípios é a colaboração com outras partes interessadas. Evitar subornos, evitar conflitos de interesse, manter a confidencialidade, bem como o sigilo. Tanto sobre o tema 5, inteligência fiscal, deixo a vosso critério para que digam algo que tomaram nota e que acham ser pertinente para fazermos menção aqui. Então, tendes a palavra, digam algo relativo à inteligência fiscal. Posto isso, passamos para o tema 6, auditoria, as contas do balanço e dos resultados. Auditoria, as contas do balanço e dos resultados. Portanto, esta é uma das partes mais essenciais e boas. É uma das partes mais essenciais e boas. Qualquer entidade ou organização está estruturada de alguma forma. Portanto, todas as áreas operacionais de qualquer empresa, não importa se é a área financeira, a área de investimentos, a área de contas a pagar, contas a receber, bem como vendas, todas essas áreas, quando trabalharem sincronizados, todas perseguem a determinados objetivos de auditoria, os quais implicam necessariamente a realização de certos testes. Destes testes são aqueles que nós vimos, os testes de conformidade, bem como os testes substantivos. Tendo em conta que
A auditoria fiscal tributária, ela segue aquilo que são os tributos, os percursos que os tributos seguem. Então, é importante aqui elencar algumas das situações que deverão ser auditadas em cada uma das demonstrações financeiras de qualquer área, qualquer parte de tributos. O roteiro mais alinhado a seguir, neste caso, passa necessariamente por identificar os principais aspectos de risco, as lacunas que podem provir, formular os objetivos de auditoria, definir os testes de auditoria a aplicar, os substantivos, assim como os de conformidade, realizar as devidas correções e por aí. Existem aquilo que são chamados de principais aspectos contabilísticos. Nós sabemos que no ordenamento jurídico moçambicano, na execução da atividade de escrituração contabilística em Moçambique, é de lei que é preciso cumprir aquilo que está no decreto 70/2009, que é o PGC-NIRF, que está em vigor, que é a partir da aplicação dele, do PGC-NIRF, que a partir da aplicação do PGC-NIRF, que toda a escrituração contabilística é efetuada como deve ser. Portanto, nos termos do PGC-NIRF, as demonstrações financeiras contabilísticas obrigatórias são o balanço, as demonstrações de resultados, os anexos ao balanço, bem como a demonstração dos resultados de origem e aplicação de fundos. Portanto, estes são as demonstrações financeiras obrigatórias, sem nos esquecermos da demonstração dos fluxos de caixa, claro. Deixando de parte essas demonstrações financeiras, por outro lado, encontramos as declarações fiscais. A partir do momento que aquelas demonstrações financeiras que nós acabamos de mencionar, que constam do PGC-NIRF, são efetivamente e devidamente escriturados, essas DFs nos conduzem a determinados resultados, que a partir dos resultados que provirão, neste caso, do final do exercício econômico, nos permitem obter determinados resultados, esses resultados, uma parte tem a ver com cumprimento obrigatório de aspectos fiscais. Se é exercício de atividade comercial, no final do ano, há um determinado imposto sobre os rendimentos. Se é uma atividade profissional individual, ao oferir dos fundos, tem um tributo sobre os rendimentos ainda neste
tema. Importa destacar aspectos que já falamos do IRPS e todos os outros tipos de impostos. Só para fazer alguma menção de alguns testes substantivos a aplicar, por exemplo, para o IRPC. No IRPC, alguns procedimentos a fazer, substantivos, em termos de testes substantivos, passa necessariamente por fazer o apuramento das diferenças entre a contabilidade e a fiscalidade relativamente ao respectivo IRPC. Fazer o cálculo de estimativa do IRPC, que deverá corresponder ao somatório das rubricas relativas ao IRPC liquidado nos exercícios. Fazer a conferência dos mapas, que é das amortizações, observar relativamente aos impostos, tem a ver com incumprimento de prazos. Este é um dos principais riscos. Nós antes vimos sobre aqueles todos os riscos de detecção, conformidade, os riscos de auditoria, mas relativamente aos impostos é que a lei estabelece os sujeitos abrangidos nessa determinada lei para pagar o determinado imposto e a lei também determina qual é a periodicidade de canalização desse determinado imposto. Então, como risco é o incumprimento daquele prazo que consta na lei de que tem de ser pago dia X, mês X, período X. Então, um dos principais riscos de auditoria nesta parte dos impostos temos o incumprimento de prazos, erro no cálculo da matéria coletável, não dedução de custos não aceitos fiscalmente, preenchimento incorreto dos modelos das declarações, aplicação de taxas incorretas e a não entrega ao Estado dos valores retidos. Portanto, acontecendo assim o descaminho dos valores retidos na fonte. Portanto, são vários riscos, esses apenas são alguns que achei por bem fazer menção. Portanto, há muita coisa. Nós, como cidadãos, e principalmente avós, que são precursores de auditoria, contabilidade, desde já passemos a ser atores e promotores das boas práticas fiscotributárias, sobretudo relativos à declaração dos impostos. Quantas são as vezes que nós assistimos de vista, que chamamos em outras arenas ou vista de marcador, em que transações são efetuadas em muitas lojas, o fornecedor não emite faturas e às vezes nós mesmos é que vamos comprar, entregamos o dinheiro, muito ou pouco que seja, mas deixamos assim o fornecedor sem nos passar a fatura. Se ela não passa a fatura, o VD, automaticamente, ele não vai declarar. Estamos a prejudicar o Estado. Então, de já em diante, temos de passar a ser atores ativos de promoção das boas maneiras e, sobretudo, no que diz respeito a matérias fiscotributárias. Bom, posto isso, já
passaremos para o tema 7, benefícios fiscais. A não ser que alguém de vós tenha tomado nota de alguma questão ou acréscimo que quer fazer sobre esse tema que acabamos de terminar agora. Não havendo, e olhando mesmo a hora, vamos passar ao tema 7, benefícios fiscais. Este tema 7, acredito que a todos vós que têm acompanhado os mídias, vos remete a um cenário em que foi objeto de notícia em menos de um mês, de algumas situações de detenções que aconteceram, por exemplo, ao nível da autoridade tributária, de emissão de benefícios fiscais, em que foram desviados o uso e aplicação desses benefícios para fins pessoais. Ao invés de beneficiar aquela gente que está a passar situações extremas, e por via disso o Estado se compadeceu, autorizou a emissão dos benefícios fiscais, mas fizeram o desvio de aplicação para fins pessoais. Bom, aconteceu o que aconteceu, mas foi graças a atores ativos que detectaram o assunto e deram a informação. Mas pronto. Benefícios fiscais. O que é que nos remete só por ouvir benefícios fiscais? Só pela palavra benefício fiscal, todo benefício é algo que está a dar vantagem. Imediatamente, logo dissemos que o termo benefícios remete-nos a alguma vantagem que incide sobre alguma coisa. Neste caso, se é benefício fiscal, incide sobre um benefício de alguma tributação. Portanto, benefício fiscal consiste numa redução do lucro tributável, conduzindo a uma redução do imposto. O benefício fiscal reduz o imposto a declarar às autoridades. Portanto, os benefícios fiscais estão legislados na Lei 4/2009. Tem lá esta Lei 4/2019 que aprova o Código dos Benefícios Fiscais, ao qual vos recomendo que, para melhor perceber a auditoria fiscal tributária, precisa de uma entrega do vosso lado, em que precisam ler para dominar a legislação. Aqui precisa ler, dominar a legislação para melhor se informar tudo. Não há segredo, não há segredos em auditoria fiscal tributária, porque muita matéria consta nas diferentes diretivas, bem como consta nos diferentes dispositivos legais do nosso ordenamento jurídico. Mas, para fazer a auditoria aos benefícios fiscais, é preciso o quê? É preciso verificar as condições legais da concessão do benefício fiscal, é preciso verificar que não esteja a ser aplicado outro benefício fiscal que não seja permitido por lei ou não. É preciso obter o documento de entidades externas que comprovam que, na verdade, há cumprimento das condições exigidas para o tal benefício fiscal. É necessário conferir se foi corretamente calculado o montante máximo do benefício fiscal, entre outros aspectos. Bom, chegados aqui ao tema 7 dos benefícios fiscais, finalizei a síntese. Aguardo de vós que façam algum questionamento que acharem conveniente para melhor esclarecer algo que durante a leitura não puderam perceber bem.
Então, para de seguida irmos ao último tema, que tem a ver com os relatórios de auditoria fiscal tributária. Então, tendes a palavra. Tendes a palavra. Bom, dizem que quem cala consente. Existe essa narrativa de que quem cala consente. Alguma coisa acredito que ficou, estão percebendo, mas eu queria vos fazer um pequeno refreshment da matéria que vocês viram nas outras disciplinas de auditoria, relativamente aos tipos de relatórios de auditoria. Mas, antes, porém, acho pertinente dizer que o relatório de auditoria é o produto final. Tá? Todo aquele trabalho, o uso daquelas todas técnicas, aqueles todos os procedimentos de auditoria, o uso daqueles testes substantivos, o uso daqueles testes substantivos, assim como os testes de observância, todas aquelas técnicas de exame, as circularizações e os riscos a evitar, os procedimentos, tudo aquilo, todo esse exame deve culminar na elaboração do relatório de auditoria. Portanto, o relatório de auditoria é o culminar do trabalho do auditor. É lá onde devem constar todas as constatações, todas as irregularidades que ele constatou. Claro, ao narrar cada constatação, cada irregularidade que ele detectar, ao fazer a narrativa de cada constatação, aí ele deve se substanciar, deve se corroborar mediante a uma determinada evidência, uma prova de auditoria. E nós vimos há bocado que a prova de auditoria deve reunir aqueles todos os requisitos. Por isso, não é por acaso que este tema, o oitavo último, está mesmo em último, porque é o culminar de um trabalho de auditoria. É aqui onde se expressa a capacidade retórica do auditor. É aqui onde ele deve expressar a sua opinião relativamente aos documentos em que esteve a fazer o seu exame. A regularidade ou irregularidade dos documentos pelos quais estava a examinar. Portanto, todo aquele palavreado, todos aqueles temas que acabamos de ver anteriormente, culminam no relatório de auditoria. Daí que eu dizia que gostaria de vos fazer um refreshment da matéria
das outras cadeiras de auditoria que vocês tiveram, financeira, e todas as outras cadeiras de auditoria, em que aprenderam e viram que nos relatórios, nos tipos de relatório de auditoria, encontramos relatórios finais sintéticos, bem como relatórios finais analíticos. Nos relatórios finais sintéticos, estes são aqueles que resumem em uma simples e rápida forma de transmissão de fatos e exigem maior capacidade do auditor. Tal como o próprio nome diz, relatórios finais sintéticos. O relatório sintético é aquele que deve ser utilizado para informar a alta direção, ao mais alto nível da empresa, de forma rápida e sucinta, sobre o que não vai bem e sobre o que é necessário ser corrigido, porque isso vai permitir a tomada de decisão. Por outro lado, disse que tem os relatórios finais analíticos. Os relatórios finais analíticos são aqueles relatórios que devem ser levados aos setores em que foram auditados, que contém todas as informações, contém todas as informações e detalhes permissíveis à boa solução dos problemas constatados. É nesses casos. Por outro lado, também encontramos relatórios especiais. Tal como o próprio nome diz, são aqueles relatórios que fogem do cotidiano. Também são considerados de relatórios confidenciais. Tanto aquele que é solicitado exclusivamente pelo responsável máximo da entidade, o diretor da entidade, que narra, porque lá tem um interesse exclusivo sobre um determinado assunto. Podemos dar um exemplo. O diretor da empresa chama o gerente de auditoria, no qual deposita toda a confiança e pede que deve fazer e que seja observado um item, um assunto que só ele lhe interessa. Há esse tipo de relatórios, que só vai para a alta administração, especificamente para o máximo de uso confidencial, só do auditor para o responsável máximo da entidade. E depois temos os relatórios parciais. Aqui, os auditores muitas vezes se deparam com fatos e ocorrências que devem ser levadas de imediato ao conhecimento da gerência, para a correção disto e aquilo, por aí. Portanto, esses relatórios parciais têm essa finalidade de efetuar uma auditoria a um determinado departamento, não assim no seu todo da entidade, como se espera aqui. Mas também pode-se fazer relatórios verbais. Relatórios verbais. Aquele que só numa sentada entre o auditor e o responsável máximo vai fazendo a súmula daquilo que foi o corolário da auditoria em si. Portanto, esses verbais são aplicáveis com uma fundamental diferença
não existe rascunho para ser corrigido antes da redação final, coisas assim, só para questões específicas de prontidão. Portanto, depois deste refreshment das matérias, tipos de relatório no contexto geral, então vamos afunilar agora para relatórios de auditoria fiscal tributária, que nos interessa neste caso. É preciso que fique bem claro que nós dissemos que, em sede de auditoria, o auditor vai tomando nota de todas as constatações irregulares, tal como nós vimos anteriormente. Finalizado, ele senta para poder redigir o seu relatório e exprimir aquilo que é a sua opinião, onde, em cada constatação, ele narra o fato e mostra se existir a evidência comprovativa do fato. E finaliza. Quando o faz, este documento ele deve ser submetido ao auditado. E esse documento é o relatório preliminar, que é enviado ao setor auditado através daquela nota fiscal que nós acabamos de ver aqui neste tema mesmo. Portanto, há um direito constitucional em que o auditado tem direito de prestar o seu contraditório, de apresentar a sua versão dos fatos, porque as constatações são fatos acusatórios, acusam determinados fatos que foram achados como anormais, irregulares. Então, é preciso dar direito ao contraditório, ao auditado, no sentido de ele expressar, apresentar a sua versão dos fatos sobre a veracidade ou não das constatações. Posto isso, é que se emite o relatório final da auditoria com base no contraditório. Então, faz-se o balanceamento da defesa apresentada em contraditório, bem como da versão dos fatos constante no relatório preliminar. Então, faz-se o balanceamento. Se a defesa é convincente, ela logo é promovida. Digo, se a defesa é convincente, a acusação, a constatação é despromovida. Quando a defesa não é convincente, a constatação é promovida, continua, e vai estar patente no relatório final. Enquanto que aquelas que foram despromovidas não vão constar no relatório final, porque já foram esclarecidas, já foram sanadas. É nesse contexto que o cenário funciona para efeitos de produção do relatório até o relatório final, neste caso. Nós aqui falamos da nota de diligência, que consta essas todas as constatações e tudo mais. Bom, para não esgotar todo o tempo de tudo quanto é necessário abordar neste momento, todas as matérias
estão ali no manual e outros pormenores estão destacados naquilo que é naquilo que são os vídeos aula que tiveram acesso. Eu queria reservar esses últimos 6, 8 minutos que nos restam para poder ouvir de vós se tomaram algum registro de dúvida, acréscimo, ou se registraram alguma dificuldade na elaboração da avaliação 3. Eu faço essa questão porque apenas recebi, até hoje, apenas recebi três avaliações de um universo que estão lá cerca de 92 estudantes. Então, só recebi 3. É verdade que estamos há 4 ou 5 dias, ao último dia, acredito que farão, mas abro essa exceção para que digam algo que vos vier na alma. Então, tendes a palavra para se pronunciarem à volta disso. Bom, Geraldo, tem algo a dizer? Não sei se consegue me ouvir. Consegue me ouvir, Geraldo? Sim, consigo lhe ouvir. Perguntava se conseguia me ouvir. Consigo perfeitamente. Exato. De princípio, agradecer, não é, pela aula. Foi bastante esclarecedora para mim. Por acaso, é o primeiro dia que eu pude ter a oportunidade de participar na aula e para mim foi bastante esclarecedora. Em algum momento pareceu um silêncio assim, mas na verdade é porque estava a acompanhar e que estava a perceber de fato como é que estava a decorrer e com o esclarecimento que estava a dar, era fácil de perceber e muito obrigado por isso. Só queria, talvez em jeito de comentário, pedir para que talvez nas próximas oportunidades, nos próximos módulos que nós tivermos, ou as outras turmas que poderão ter, a questão do esclarecimento de algumas dúvidas sobre os trabalhos ou algo do gênero, pudesse ser um pouco mais cedo, que é para poder permitir, porque agora, por exemplo, temos 4, 5 dias, pese embora tenhamos abertura de, caso tenhamos alguma dificuldade, podemos entrar em contato, por vezes nem sempre é fácil usar este caminho, então, através dessas aulas, acabamos esclarecendo muitas outras dúvidas. Então, se possível, nas próximas oportunidades, haver esse espaço de esclarecimento de dúvidas sobre os trabalhos, principalmente, de forma que, depois do esclarecimento de dúvidas, ainda haja tempo suficiente para que o estudante possa trabalhar na matéria. Agora estamos a trabalhar, de fato, com os trabalhos, mas penso que, havendo esse espaço antecipadamente, podemos trabalhar melhor. E muito obrigado. Certo, com razão, obrigado. Certo, tem toda a razão. E, por outro lado, também temos lá, na avaliação 3, abrir um fórum de questões e esclarecimentos. Caso estejam à vontade, aquele fórum que está lá aberto é para poder sanar uma e outra. Na verdade, a interação em videoconferência é melhor do que escrever remotamente e tudo mais. Geraldo tem razão. Luísa, está aí? Sim, doutor. Agradecer bastante pela aula. Ela foi muito produtiva.
Deu sim para poder ter algumas anotações e fazermos o bom uso disso. Eu, em particular, estou na mesma situação com o colega Geraldo. É a minha primeira aula, por motivos de força maior. Tive a plataforma bloqueada por este instante, mas consegui resolver até o dia de hoje. Então, vou dar o máximo de mim para poder ganhar o pouco tempo que me resta. Muito obrigada pela Obrigado, aula. Força. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Força. Steven? Steven está aí? Estou? Sim. Últimas considerações? Sim, boa noite. Agradecer pela oportunidade, dizer que também me encontro na situação dos restantes, dos colegas, a primeira vez que participo Sim. da aula e que, na verdade, fiquei com uma dúvida. Estou aqui a tentar sozinho ver se consigo ter alguma resposta. Eu acho melhor expor mesmo. Sim. Com relação aos relatórios, existe algum modelo, né, que o auditor tem que ter, que é para depois encaixar a informação que ele for obter durante os exames, o trabalho que ele for a fazer, ou é de forma aleatória? Sim, Steven, o relatório da auditoria no contexto geral, Certo, existe modelo. ok, Existe ok, modelo em que os modelos não são assim tão estanques. Quando eu digo estanque, é fixos. certo, Mas existem caminhos orientadores. Tem uns ok, parágrafos, tem a forma como escrever o parágrafo de introdução, como escrever o parágrafo de desenvolvimento. Então, tem as balizas de como iniciar. ok, Agora, ok, neste manual não tem um modelo, mas eu ia lhe recomendar que, onde estiver, se há alguma biblioteca, ou mesmo na biblioteca virtual, consultar ali os manuais de auditoria financeira, a de apanhar ali do Cabri, ali no plano temático, ou mesmo no manual, há de encontrar algumas literaturas de auditoria financeira, há de encontrar lá. E nesses livros de auditoria financeira, tem um tema específico também de relatórios de auditoria. Tem modelos de tipos de relatórios de auditoria, tem lá. Tem ok, como fazer, como redigir o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo de opinião, o parágrafo de encerramento, todos os passos lá tem. Agora, indo especificamente à auditoria fiscal, não existe um modelo tal e qual vai encontrar nessas literaturas que eu acabei de mencionar. certo, Mas há de encontrar, sim, naquela literatura. Quando nós vimos agora ali sobre a instrução, o capítulo aqui que fala de dispositivos legais, aqueles que eu mencionei, da inspeção tributária. Lá consta alguma informação naquele dispositivo legal em que pode lhe ser útil, naquela legislação. Isto foi no tema, isto não foi ser, não, aqueles dispositivos legais que eu fiz menção, me referia deixa eu folhear aqui, aquele que fala dos dispositivos legais que norteiam a realização de inspeção tributária. Eu destaquei
isto aqui numa das partes. Falei desses dispositivos legais há bocado. Então, quando falei para além do decreto 70, o PGC-NIRF não é este, mas tem... estou quase, não, os impostos, não. Eu posso prometer colocar isto aqui, não nos benefícios fiscais, não. Eu posso vos dar isso, consta vou colocar no fórum, no fórum dos relatórios. Vou colocar lá esse dispositivo legal. São os 3. Estou aqui a folhear, só por razões de tempo aqui para não ultrapassar o tempo. Então, irei colocar no fórum de relatórios. Esses dispositivos legais existem. Lá consta a identificação da entidade, tal como consta aqui no próprio, aqui no tema. É preciso colocar o NUIT da entidade. O que consta aqui? NUIT da entidade. Identificação da entidade inspecionada, designação, denominação social, se é uma sociedade anônima, uma sociedade por cota, o NUIT, a vocação em termos de serviço local, a sede onde está, a quem pertence essa empresa, quando é que foi criada. Depois, tem a parte que diz menção das alterações a efetuar no ficheiro do sujeito passivo, a data de início de funções, o âmbito e extensão do procedimento inspectivo, depois descrever os motivos que deram origem à auditoria. O que é que vem mais? Descrever os fatos fiscalmente relevantes, indicação das infrações. Isso consta, pode ver aqui, é decreto 19/2005. Pode tomar nota aí, decreto 19/2005, de 22 de junho. 19/2005. Exato. Mas, bom, o tempo já nos fugiu. Já estamos a 4 minutos acima. Bom, meus prezados, chegados aqui, bom, o tempo é este, mas o essencial, os outros também já estavam a apresentar. Felizmente o Steven é o último. Então, foi um prazer. Votos de continuação de muito esforço do vosso lado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado para mim também. Até a próxima. Bom descanso quando forem descansar. Muito obrigada, doutor, pela presente aula, pela pontualidade e disposição inicial. Prezados estudantes, muito obrigada também e continuem assim. E até a próxima. Até a próxima, tchau. Obrigado, até a próxima. Prontos.